Então, pessoal, boa noite, né? Boa noite a todos e a todas, no caso aqui a Guedinha, né? Ou Guedinha, que está conectada, né? Damos aí as boas-vindas aí ao Carlos Álvaro, né? Ele está pagando a disciplina, resolveu cursar Direito Tributário. Direito Tributário, são disciplinas obrigatórias de alguns cursos de graduação, logicamente, e é uma disciplina excelente. Eu gosto muito, tá bom? Para o Carlos Álvaro, informo que a minha formação ela é jurídica, sou bacharel em Direito, sou advogado há uns 14, 15 anos por aí, mais ou menos. Tenho atuação nessa área tributária também, certo? Relacionado com vínculos a outros processos, mas já sou professor desde 2010, por aí. E ministrei muitas disciplinas no curso de Ciências Contábeis de outras instituições da região. Então, pessoal, dando boas-vindas aí aos quem chegou, e antes de adentrar nessa nossa discussão das questões que eu passei para vocês, né, só recapitulando, pode ser que chegue mais gente, a nossa disciplina é extremamente importante para a formação profissional, de todas as profissões, logicamente. De todas as profissões, logicamente, certo? É, para o gestor contábil, ou o contador, logicamente, né? Ele tem um vínculo bem pontual, no sentido que nós temos uma aplicação mais direta do gestor contábil, do contador, no sentido de que ele necessita também conhecer os procedimentos jurídico-tributários. Né? Não só a questão da tributação do país propriamente dita, como um todo, mas também ele precisa compreender procedimentos jurídicos que vão facilitar e proporcionar a execução dessas atividades contábeis, já que o curso de ciências contábeis, o gestor contábil, o contador, se for uma dessas as profissões que ele queira seguir, contador, a execução das atividades deles, essas atividades estão diretamente vinculadas também ao conhecimento, ou melhor, diretamente vinculadas à legislação como um todo. Não só a legislação do âmbito tributário, propriamente dito, mas, logicamente, que é a legislação no que diz respeito a outros aspectos de gestão empresarial, no que diz respeito ao administrador, que infelizmente saiu agora o Carlos Álvaro, que era isso que eu ia falar. Vou fazer o link com a administração. Onde o administrador que gerencia e proporciona o desenvolvimento e o crescimento da empresa, logicamente que o administrador necessita de profissionais de suportes, pessoas da mais alta confiança, e esses profissionais são, logicamente, dentre eles, o gestor contábil, contador, o advogado jurídico, o gestor de recursos humanos e por aí vai efetivamente. Então, na medida que o contador, o gestor contábil, ele precisa desses conhecimentos técnicos jurídicos para a sua execução e aplicação na prática, né? O Carlos Alventor era exatamente esse vínculo que eu estou falando aqui. Na medida que o gestor contábil, o contador, ele necessita desses conhecimentos técnicos, porque ele vai executar na prática efetiva, práticas de contabilidade, de conhecimentos jurídicos na execução dessas atividades. O administrador de empresas, logicamente que no seu gerenciamento de desenvolvimento e crescimento, necessitará desses profissionais, dentre eles o gestor contábil, advogado, jurídico, etc. Tal, certo? E é de fundamental importância também que o administrador ele tenha conhecimentos também jurídicos tributários para que ele tenha essa percepção, essa compreensão da importância de gerenciar e de administrar com e dentro da legalidade. Isso facilita também, em tese, logicamente, o trabalho do contador, do gestor contábil,
Mas o administrador é de fundamental importância também ter esses conhecimentos da tributação do país, já que poderá também direcionar ou redirecionar estratégias de gestão para este desenvolvimento e este crescimento da organização. Então, há esse vínculo propriamente dito, tá? Então, só recapitulando aqui rapidamente o que nós discutimos, e aí a gente parte para nossas questões, onde nós vamos interagir e ouvir vocês, logicamente, né? Logicamente. Ah, muito bom, até que enfim, né? Alguém abriu a câmera. Bora, pessoal, aí também, o Álvaro e a Guedinho. Então, é de fundamental importância essa compreensão, né? E o que a gente vem debatendo, o que nós estamos discutindo? Primeiro, de fundamental importância esse vínculo, essa importância da disciplina para a formação profissional. Primeiro passo, certo? Logo em seguida, nós discutimos o conceito de direito tributário, como esse conjunto normativo, logicamente, esse conjunto de normas jurídicas, né, da lei propriamente dita, que tem por foco, que tem por objetivo instituir ou criar, certo? Fiscalizar e arrecadar o tributo propriamente dito. Boa noite, Reginaldo. Então, o direito tributário, ele tem esse foco, esse é o conceito dele, né? Esse conjunto de proposições jurídico-normativo que tem por fim, é fantástico. Primeiro, ele tem que instituir. Por isso que eu passei para vocês algo extremamente importante, claro, tudo é importante, mas está lá no grupo de WhatsApp específico de disciplina e também no Unileão Digital, que é o que eu gosto muito, que é a linha do tempo, eu sou sério, a relação jurídico-tributária do professor Sabá. Eu gosto. Porque ele inicia exatamente com o conceito de direito tributário. Pessoal, eu estou só recapitulando, quando chega mais gente, nós vamos para discutir as questões, tá bom? E aí a gente vai ouvir, interagir, etc. Ele começa exatamente na primeira ponto, que é exatamente a primeira identificação do conceito de direito tributário, a primeira característica, que é instituir, criar a sua situação jurídica, o seu posicionamento. E ele vem e diz aqui, nessa relação jurídico-tributária, o primeiro é a hipótese de incidência. Hipótese de incidência. É o primeiro. Certo? A hipótese, nós vamos ver, pessoal, toda a relação jurídico-tributária, até os embargos à execução de uma ação de execução fiscal que o fisco vai entrar contra a empresa e nós, o gestor contábil, o contador e o advogado jurídico, vamos trabalhar juntos para defender o nosso cliente nesta ação de execução fiscal, lá no final. Tá? Então, nós vamos ver toda a relação jurídico-tributária lá no final, até o final. Então, ele inicia exatamente com isso, pela hipótese de incidência, que é o conceito de direito tributário. Instituir, criar. Ele está apenas individualizado, posicionado na legislação. Tá? E aí ele adianta. Enquanto isso, ele está lá pronto, inerte. Está inerte. Certo? A possibilidade tributária ela está lá inscrita na legislação. Esse é o primeiro ponto, que é a hipótese de incidência. E aí nós vamos ponto a ponto, certo? Nós estamos discutindo agora, desde a aula passada, a questão do tributo propriamente dito, né? Tributo propriamente dito, mas a próxima etapa da relação jurídico-tributária apresentada pelo professor Sabá é o fato gerador da obrigação tributária. No entanto, o fato gerador da obrigação tributária é mais à frente. Nós temos toda uma discussão neste interregno relativo ao fato gerador da obrigação, antes do fato gerador da obrigação tributária. E o que a gente vinha discutindo? Aí a gente fez, evidentemente, uma contextualização sobre o conceito, a história, a definição do tributo propriamente dito, certo? Conceituamos
tributo, certo? Propriamente dito. E o tributo, conforme a gente viu, logicamente, é aquela prestação em dinheiro ou imóvel obrigatória, em moeda, cujo valor se possa exprimir, se possa dizer qual é o valor, que não constitua sanção de ato ilícito. Esse é o tributo, certo? Nós vimos logo em seguida duas teorias extremamente importantes, que são questões do exame de suficiência de vocês, ou de concursos, de seleções, que são as duas teorias, a teoria tripartite do Código Tributário Nacional e a teoria pentapartite da Constituição Federal. E, logicamente, que na aula passada, vocês olhem lá, está gravado, nós fizemos esse contraponto da ruptura constitucional do país, extremamente importante para a nossa compreensão tributária propriamente dita, né? E por que é importante isso? Até uma colega postou aqui no grupo, não foi? Logicamente que abordando a teoria tripartite, né? Onde dispõe que os tributos, eles são as taxas, os impostos e as contribuições de melhoria. No entanto, com a Constituição Federal de 88, a gente tem uma teoria pentapartite, onde nós temos quais são os tributos, as taxas, os impostos, as contribuições de melhoria, certo? Os empréstimos compulsórios e, claro, as contribuições especiais, certo? Nós fizemos a diferenciação aí entre taxas e impostos, certo? Eu não sei se fizemos de contribuições de melhoria, mas o imposto, ele não tem uma vinculação específica, o imposto, ele está devidamente previsto na Constituição, ou seja, dentro da competência tributária do país, nós temos os impostos do município, do estado e da União, certo? Nós temos essa divisão. As taxas, aí tem várias possibilidades de taxas, de serviços, de prestação de situações no âmbito desses três poderes. As taxas têm que estar vinculado a uma contraprestação. Os tributos, os impostos não. Os impostos o arrecador pode utilizar para educação, para segurança, pagamento pessoal, ok. Taxa não, é vinculado. E a contribuição de melhoria, logicamente, é uma contribuição que determinadas parcelas da população, eles contribuem para o Estado em função de um aperfeiçoamento, de uma valorização, logicamente, em uma determinada localidade, né? Essa é a teoria tripartite que está lá no CTN. Quando a gente parte para a Constituição Federal, ela vem a mais. Ela, além dessas três, ela tem os empréstimos compulsórios. Empréstimo compulsório, guerra, situações de calamidade pública, etc, etc e tal. Está lá só aceitar aqui a Carol. Boa noite, bem-vinda, Carol. Está lá, tem o seu conceito também, lá na Constituição. Esses empréstimos compulsórios, pessoal, olha só, foi, salvo engano, no exame de suficiência de 2019, caiu sobre os empréstimos compulsórios, em que situação era aplicada, né? Então, muito detalhe isso aí, certo? E aí nós temos também, são 4, 5, são as contribuições especiais. Essas contribuições especiais é INSS, é FGTS, aqueles outros do sistema que colabora com o poder público propriamente dito, certo? Então, essa compreensão, meus queridos, essa compreensão é de fundamental importância. Conceito de direito tributário, o tributo como sendo o gênero, e aí as suas espécies. Divide-se. Isso não está tão claro lá. As pessoas, às vezes, está lá no CTN, só tem 3 no CTN. Na Constituição, temos 5. Teoria tripartite, pentapartite, e tem a ruptura que nós falamos. Logicamente que a gente vai passar para uma discussão depois sobre os impostos, até uma colega postou lá no grupo,
certo? E eu fiz uma observação. E aí, a gente, sobre esses dois pontos, nós fizemos uma colocação, né? Duas perguntas, atividades para discussões, certo? E uma trata, evidentemente, em relação ao direito tributário, dentro do assunto tributo, certo? E a outra trata, evidentemente, do conceito de história e definição, mas em relação específica sobre essa obrigatoriedade desse tributo do conceito propriamente dito. Certo, pessoal? Então, vamos discutir aí, eu acho que vocês todos estão aí com ele, né? Sobre essa primeira colocação, né? E a gente trouxe aí esse conceito de direito tributário, segundo, eu estou aqui olhando exatamente o que vocês devem ter aí, ó, que são as perguntas que eu postei no WhatsApp e no Dilema Digital. O conceito, a gente trouxe aí o conceito de direito tributário do professor Carvalho, Paulo de Barros Carvalho, onde ele diz o seguinte, que o direito é um ramo didaticamente autônomo do direito, integrado por um conjunto de proposições jurídico-normativas que correspondam, direto ou indiretamente, criar ou instituir, arrecadar e fiscalizar os tributos. E aí a gente colocou aí uma possibilidade, uma inquietação, uma proposição. Podemos afirmar que o conceito de direito tributário trata especificamente do sujeito passivo da obrigação tributária ou não? E então, meus queridos, deixa eu ver se eu copio aqui a pergunta. Hein, colegas? Bora lá, quem está aqui. Deixa eu me colocar aqui. Deixa eu ver se eu consigo copiar tudo. Para cá, vou colocar aqui nas perguntas. Então, pessoal, meu caro Pedro Júnior Borges, que está aqui conectado, você entende que este conceito aqui de direito tributário, este é um conceito consolidado, logicamente, pelo professor Paulo de Barros Carvalho, né, que ele diz o seguinte, que o direito tributário é um conjunto de normas, perfeito, está na legislação e nós vamos depois discutir exatamente as questões principiológicas voltadas para as limitações ao poder tributar. É outro contexto. Inclusive, eu já incitei vocês quando eu coloquei a recente decisão do Supremo Tribunal Federal em matéria tributária relativa ao ICMS. Eu vou explicar bem direitinho quando nós chegarmos lá nos princípios. Tá? E aí, ele diz que correspondam, direto ou indiretamente, ok? O quê? A criar, que é instituir, arrecadar, criar, instituir, arrecadar, boa noite, Raniel, criar, instituir, criar ou instituir, ou seja, tem que ter uma lei, perfeito, tem que arrecadar, aí a pergunta é o seguinte, caros colegas, para que nós possamos responder, quem cria, quem arrecada, e quem fiscaliza? Aí vem a pergunta seguinte. O conceito de direito tributário trata especificamente do sujeito passivo da obrigação tributária? É verdadeiro ou falsa essa situação? É uma colocação. O conceito de direito tributário trata especificamente do sujeito passivo da obrigação tributária. Essa é uma proposição. Essa proposição é verdadeira ou é falsa? E por quê, meu caro Pedro Júnior, Carlos Álvaro, Reginaldo, Carol, Guedinha e quem está aqui embaixo é Raniel. Cara, eu coloquei que é verdadeiro, pois se ele cria, se criar, fiscalizar e arrecadar. Se ele cria sem ter o sujeito passivo para pagar esses impostos e as penalidades pecuniárias, qual seria a palavra que eu posso dizer? Qual seria a finalidade disso? De fiscalizar,
não falei agora. Instituir, fiscalizar, arrecadar. Sem o sujeito passivo. Qual seria a lógica para isso? Beleza, beleza. Perfeita a sua colocação e a gente vai contextualizar. Algum outro colega aí que acrescente alguma coisa, pessoal? Guedinha, Carol, Reginaldo, Carlos, Álvaro, Raniele. Bora, pessoal. Que aí a gente vai exatamente... Aí eu vou fazer umas proposições exatamente dentro dessa situação. Eu entendi perfeitamente o que você falou. Oi, Carlos? Boa noite. Boa noite. Eu acho que é falsa, porque não é unilateral que ocorre, não. Porque só há enquadramento, só há a possibilidade de enquadramento no imposto quando ocorre o fato gerador. Fato gerador. Então, o Carlos Álvaro entende que é falsa, né? Justificando nesse sentido que teria uma unilateralidade. Pessoal, Guedinha, Carol, Reginaldo, Raniele. Eu gostei das duas respostas, tão perfeitas, tão ótimas. São duas colocações que nos levam a pensar. Alguém mais quer fazer alguma colocação ou não, pessoal? Ou quer escrever ali, ou quer falar, ou quem não quer? Pessoal, eu sou muito tranquilo, tá bom? Eu não sou esse negócio de estar, vamos, é obrigatório, não é assim, não. Universidade, pessoal, eu até gosto de dar aula nos primeiros semestres, universidade não tem que estar obrigando o aluno a nada, não existe isso não, pelo amor de Deus. Vocês fazem parte de um outro nível. Vocês são pessoas que estão cursando um nível superior que milhões de pessoas não alcançaram. Então, a educação superior, o nível superior, é excludente no sentido de que somente uma parcela que alcança. Só os melhores estão no ensino superior. Tá? Então, o negócio de obrigar é coisa de ensino médio. Não existe isso, não. Isso não funciona comigo, não. Não, de jeito nenhum. Alguém mais gostaria de fazer alguma colocação, ou escrever ali, ou não, e a gente pode discutir mais. Reginaldo, está calado hoje. Guedinha, Carol, Daniele. Pessoal, uma colocação, uma colocação e uma dica. Nós vamos unir aí as duas situações. A resposta do Pedro, e eu digo que a resposta do Pedro, que entende que seria verdadeira, está correta. E eu vou dizer ainda também que a resposta do Carlos Álvaro está correta. Olha só, a minha pergunta é o seguinte agora. Claro que precisa ser complementada. Qual das duas está mais correta? A verdadeira ou a falsa? Esta é a pergunta. E aí fica a dica para vocês, meus queridos e minhas queridas. No exame de suficiência, eu fiz uma retrospectiva com o pessoal que fizeram o exame, né, agora, acho que foi esses dias aí. E também em concurso e em seleções. Presta atenção, pessoal, vocês podem encontrar alternativas que estariam corretas em parte, mas não estão completas. Vocês podem encontrar, pessoal, em alternativas que tenham uma maior amplitude, que possam ir além. A resposta do Pedro Júnior, que falou que estava verdadeira, no sentido de que
estaria incluído, logicamente, né, esse sujeito passivo nesse conceito, porque se não existisse, logicamente, não tinha como o Estado arrecadar, logicamente, certo? Estaria em parte correta a sua colocação. Quando vem o Carlos e fala, olha, não, peraí, eu creio que não está totalmente, eu não disse a palavra totalmente, mas que não está correta, que seria falsa. Por quê? Porque não é só o sujeito passivo. Não é só o sujeito passivo. Certo? Então, é o seguinte, pessoal, se a gente tivesse uma alternativa que dissesse que o conceito de direito tributário trata especificamente do sujeito ativo e passivo da obrigação tributária, esta alternativa estaria redundante, eu sei, mas correta. Correta já é correta, mas seria uma alternativa que estaria completa. Completa. Tá me entendendo? E depois, pessoal, quando a gente for analisar a questão das obrigações tributárias, que está bem aqui na linha do tempo do professor Sabá, certo? Obrigação tributária que ocorre, a obrigação tributária vai ocorrer, completando logicamente, com a ocorrência do fato gerador, no entanto, em função de uma ação estatal do fisco e do sujeito passivo da obrigação tributária, certo? Então, as duas respostas ditas isoladamente, vocês dois estão corretos. No entanto, a alternativa ela não está completa. Ela não está completa, porque ela está faltando aí, logicamente, o sujeito ativo da obrigação tributária. Logicamente que nessa questão nós estamos aprofundando esse contexto e essa vinculação. Colocações aí, Pedro? Pedro, compreendeu? Quer fazer alguma colocação? Por favor. Sim? Não? Carlos Álvaro, quer fazer alguma colocação, pessoal? Pessoal, algum de vocês querem fazer alguma colocação sobre essa primeira questão, para que a gente possa, evidentemente, adiantar? Pessoal, posicionamento, colocações sobre essa primeira questão. A segunda, ela é mais palpitante e discursiva do que esta primeira. Pedro, você discorda dessa situação no sentido de que estaria faltando o sujeito ativo dessa obrigação tributária nessa primeira alternativa? Eu acho tão bom quando o aluno discorda de mim, que é bom demais, que a gente vai debatendo. Bora lá, Pedro. Não? Pedro. Eu creio que não, porque a minha interpretação foi só em relação ao passivo, a quem tinha que pagar, entendeu? Eu não pensei por esse lado aqui, sujeito ativo. Mas você concorda que para que nós tenhamos uma obrigação tributária, nós temos que ter os dois, né? Entende? Sim. Nesse contexto. Perfeito. Álvaro, alguma colocação, Carlos? Aproveitando que o professor falou sobre a questão do exame de suficiência que o pessoal de contábeis faz, é sempre bom estar atento nas questões que vêm com enunciado de exclusivamente e especificamente, porque esses conceitos que tendem a excluir logo de cara, tem alguma coisa errada. É verdade. Como qualquer seleção, exatamente. Certo? Exatamente. Perfeito. Então, pessoal, os demais, alguma colocação? Beleza. Segunda alternativa, pessoal. Deixa eu me perguntar aqui.
Deixa eu me copiar aqui. A segunda questão foi o seguinte. Essa daqui a discussão é grande. Eu coloquei aqui só para poder ficar melhor. A questão é o seguinte, certo? Não vamos também ao pé da letra, ao pé da lei, propriamente dita. A segunda questão diz o seguinte, atividade. Em relação ao assunto, conceito, história, definição, o quê? Aspas, é uma prestação pecuniária, compulsória, que não constitui sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividades administrativas plenamente vinculadas, certo? Plenamente vinculada. Este, logicamente, é o conceito de tributo, está lá no artigo 3º do CTN. A colocação é o seguinte, podemos afirmar, se o imposto ele é obrigatório, e não constitui sanção de ato ilícito, então, é correto afirmar que esse imposto, constitui uma sanção de um ato lícito? Agora eu quero ler. Então, pessoal, essa daqui é para se pensar mesmo. Essa daqui é para se pensar. Certo? O conceito, né? O conceito que foi expresso assim, está lá no artigo 3º do CTN, né? Ele diz muito claramente, né? É uma prestação pecuniária, compulsória, ela é obrigatória, que não constitui sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante ação administrativa plenamente vinculada. Essa atividade é a atividade do fisco, certo? A atividade do fisco. Tudo aqui é uma questão de interpretação da norma. Só recapitulando, quando a gente discutiu na aula anterior, né, teve até uma colega que questionou isso aí, né? Como assim que não constitui sanção de ato ilícito? Como assim que não constitui sanção de ato ilícito? Diga aí, o que é que você entende por isso aí? Pedro, Carlos, Guedinha, Reginaldo, Carol, Aniele. O que seria não constituir sanção de ato ilícito, pessoal? Pedro. Seria não aprovar o que está dentro da norma. Seria o quê? Não aprovar aquele que está dentro da norma. Mas veja bem, nós estamos tratando da cobrança do tributo. O tributo vai ser cobrado ao sujeito passivo ou ao contribuinte. No conceito, ele diz o seguinte, que esta cobrança que é obrigatória não é uma sanção, uma pena por um ato ilícito praticado. Não é uma pena, não é uma sanção por um ato ilícito praticado. Olha só que coisa fantástica. A gente remonta aí, pessoal, claro que a gente aprofundando esse contexto, a gente remonta, ou a gente aprofunda uma profundização desse contexto para validar, pessoal, e tornar legal a cobrança dos tributos no país. Para tornar legal a nossa obrigação de pagar os tributos no país. Certo? Então, é nesse contexto. Mas, por exemplo, né, veja bem, o Pedro e os demais. Foi até o que eu coloquei na aula anterior. Caso prático, show de bola. Eu fui, vamos para um imposto de renda, mas poderia ser IPTU, que é do município, poderia ser IPVA do Estado, certo? Vamos, imposto de renda da União, tá? O município, o Estado, caso prático agora, e a União estão me cobrando estes valores.
não importa o tributo. É sobre o tributo, sobre esses impostos. E eu disse, não. Não, alguém escreveu aqui, se eu não colocar meus olhos. Nesse caso, a Raniel, nesse caso poderia estar ligado com a boa-fé de cada um. Está ligado com a boa-fé. A boa-fé, Raniel. Raniel diz o seguinte, espera aí, senão não enxergo. Raniel diz, nesse caso poderia estar ligada com a boa-fé de cada um. Boa-fé de quem? Do contribuinte sujeito passivo ou boa-fé do sujeito ativo fisco? O que você acha, Raniele? Se você for analisar, nós temos uma... Sim, mas uma boa-fé do contribuinte. Aí agora eu vou chegar no exemplo, caso prático agora, Raniele e demais colegas. Raniele falou boa-fé do contribuinte. De que a boa-fé implica, né, porque ele não é obrigado a pagar, mas o certo é fazer isso. Quem não é obrigado a pagar, Raniele? O contribuinte? Agora eu gostaria de saber. Não, pelo amor de Deus, nunca. É uma prestação pecuniária obrigatória. Não, pelo amor de céus. Não. É obrigatório, sim. Certo? Mas aí eu vou contextualizar com um exemplo agora. Com um exemplo. Certo? E aí a gente vai discutir a questão da boa-fé. A boa-fé, pessoal, o que é a bona fé e a mala fé, né? Certo? A boa-fé é quando você pratica atos dentro da legalidade, porque a lei permite que você pratica. Quando você ultrapassa esse limite no sentido de burlar a legislação ou prejudicar terceiro por essa burla, por essa situação, você está agindo de má fé, porque há um prejuízo para uma pessoa individualizada ou para a coletividade. E isso é muito importante porque esta boa fé e esta má fé repercute no direito tributário, porque, nós vamos ver, tá bom? Só para poder vocês ficarem bem instigados. Quando a gente estiver vendo procedimento civil e criminal tributário, e eu fui denunciado por crime de evasão de divisa, porque tem uma sonegação de impostos, eu estou sofrendo um processo criminal, né, de evasão, seja lá o que for, né, de sonegação, um processo criminal, que é possível sim um processo criminal. Aí existe o princípio da boa-fé. Se eu for e reconhecer que devo o tributo e pagar o tributo, eu não vou ser processado criminalmente. Eu não vou ser processado criminalmente. Apropriação indevida. Se for uma apropriação indevida ou indébita, que chama, de algum bem voltado, logicamente, para a questão tributária, é possível isso que eu falei, certo? É possível isso que eu falei. Mas a apropriação indébita, nós vamos ver lá na frente, no âmbito tributário, implica também processo criminal. Que, logicamente, a apropriação indébita é uma má-fé. Ok? Beleza. Mas vejamos, no nosso exemplo aqui, o fisco, Estado, União ou município, ele me cobra um determinado tributo, seja qual for, determinado imposto. IPVA, Estado, Imposto de Renda, União, ou IPTU, município. A minha pergunta é o seguinte, eu vou me defender. Ele entrou com uma ação de execução. Eu fui inscrito na dívida ativa, entrou com ação de execução contra mim na justiça. Deixa eu perguntar para vocês. Falei com o meu contador, vocês, certo? No caso, a empresa aqui do nosso colega, a empresa do nosso colega Carlos Álvaro, eu jurídico.
A minha pergunta é o seguinte: eu estou sendo cobrado pelo fisco. Aí nós vamos elaborar a seguinte defesa. Senhor doutor, eu não devo, venho através do presente, perante Vossa Excelência, contra-argumentar e provar nos seguintes termos. A cobrança do fisco, no caso do ente da federação, seja qual for, ela é indevida, ilegal e irregular. Matéria de defesa. Considerando que esta cobrança é uma penalidade a este contribuinte. E esta cobrança implica necessariamente que eu teria cometido um ilícito por não ter pago o tributo. Eu estou dizendo, na nossa defesa do contador e do jurídico na empresa do Carlos Álvaro, que esta cobrança do fisco, ela, para nós, é uma penalidade, é uma pena. Por quê? Porque está atribuindo à minha pessoa um ato ilícito, que é por não ter pago o tributo. Eu posso alegar isso, que essa cobrança do fisco, ela é ilegal, porque ela está me penalizando, me obrigando a pagar o IPVA, e eu entendo que não devo IPVA. Eu não devo IPVA, por quê? Porque eu não cometi nenhum ilícito. Eu não cometi nenhum ilícito, eu não sou um bandido, doutor. Eu não sou um bandido. Eu não tenho que pagar IPVA. Não, eu não tenho que pagar IPVA. Ora, eu quero meu apartamento. Por que é que eu tenho que pagar IPTU? Eu não cometi nenhuma ilegalidade, está aqui a casa, está aqui, não cometi nenhum ilícito, eu não matei, não roubei, não fiz nada disto. Esta ação do Estado, do fisco, ela é ilegal, ela é uma sanção, ela é uma pena. Ela é uma pena. E, então, eu não cometi nenhum ato ilícito. Aqui está a casa, por favor. Onde? Qual foi o ilícito que eu cometi, que eu tenho que pagar esse valor que está sendo cobrado pelo fisco? Eu posso alegar isso, sim ou não, e por quê? Agora, diga aí. Entendeu a colocação? Diga aí, caros colegas. Bora lá? Quem? Aniele, Carol, Reginaldo, Guedinha, Pedro, Carlos. E então, Pedro? Vocês entenderam a colocação, pessoal? O que vocês acham? Só entender a colocação é muito importante. Se a gente entender a colocação, a gente vai... Pessoal, não existe certo ou errado, assim, a gente está debatendo. Eu penso assim, por exemplo, no caso do IPVA, ele não tem o veículo, ele não vai ter que pagar, não é obrigatório. Por que ele tá, por exemplo, alegando que é um ato ilícito? Ele não usufruiu? O imposto é obrigatório. A mesma coisa que você fala no sentido o mesmo raciocínio seria para o sentido da casa, mas a casa não é um direito de propriedade? Eu não estou... Peraí, Pedro, eu não estou discordando de você. Preste atenção. Tranquilo. Deixa eu dizer, pessoal, olha, não existe... Preste atenção, nós estamos numa universidade. Universidade implica o diálogo. Diálogo implica que duas razões vão se chocar. Você tem sua razão de argumento e o professor tem sua razão de argumento. Duas razões se batem positivamente, logicamente, não é nada negativo, e ou um convence o outro, ou você cria um novo conhecimento, uma nova situação. Bem tranquilo, não existe isso aqui não. Eu estou contra-argumentando o que o Pedro falou, gostei demais, perfeito.
certo? Aí eu digo, Pedro, esse teu mesmo raciocínio você está colocando aqui para casa, mas Pedro, poxa, Pedro, não, Pedro, eu não devo, Pedro. Não, Pedro, eu não vou pagar esse tributo, esse imposto, não. Aqui é a casa. Pedro, e meu direito de propriedade, meu gestor contábil? Diga aí, meu gestor contábil, meu contador. E meu direito de propriedade? E aí? Consagrado, é sagrado. Se a gente fosse, a gente passava aí uma aula todinha só discutindo o direito de propriedade, numa contraposição entre o direito positivo e o direito natural. Mas aí é outra situação, é outra aula, que nem é da nossa disciplina, especificamente. Você entendeu, Pedro? Eu não estou dizendo que você está errado, não. Calma. Eu estou contra-argumentando para a gente aprofundar o negócio. E meu direito de propriedade? Pedro, meu direito de propriedade e o carro também, é direito de propriedade. Ele é meu. Pedro, colegas, quais são os requisitos do meu direito de propriedade? São conceitos jurídicos, tá? Eu tenho uma propriedade sobre algo quando eu posso usar a coisa, gozar, usufruir da coisa e dispor, dar, vender, quebrar, jogar fora, porque é minha propriedade usar, gozar e dispor. Usar, gozar e dispor. Esses são os conceitos de propriedade. Entendeu? Aí a pergunta é a seguinte: e aí agora, meu querido Pedro? O direito, ainda mais o tributário, é porreta, né, pessoal? E aí, Pedro? E os demais colegas, né? Carlos, Reginaldo, quem está aqui, Leandro, Aniele, Danilo e Guedinha. Pessoal, se alguém sair, coloca o nome ali no chat para me fazer a frequência no final. Se alguém sair, não esqueça de colocar o nome. Diga aí, Pedro. E aí? Né, Pedro? Assim, eu penso assim, mas tipo, o imposto não é obrigatório? E não ocorreu o fato gerador, por exemplo, se tem IPTU, você tem a casa, você vai ter que pagar o IPTU. Se tem o carro, vai ter que pagar o IPVA. Eu penso assim, entendeu? Eu não estou discordando de Mas você, aí eu não entendo não. muito essa questão da Eu não estou propriedade. discordando de Eu você, não. eu sei, Eu não estou discordando de você, não. Certo? Eu não estou discordando. Certo? Eu tô. Pessoal, ó, sabe o que é que a gente. O que junta. O gestor contábil, o contador, a empresa é do administrador. Se tiver algum outro administrador, que eu sei que o Carlos Álvaro ele faz administração. Nós trabalhamos para a empresa do Carlos Álvaro. O contador, gestor contábil, ele materializa a coisa no sentido de que olha só que interessante, o gestor contábil, o contador, ele materializa a coisa, papel, os carimbos que ele recolheu, a tributação, blá, 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 ele materializa a coisa, ou mesmo envio eletrônico, né? Estou dizendo, materializa, mesmo eletronicamente, está lá, né? O recibo eletrônico, bem direitinho, ali é uma prova material. E o advogado, ele ele faz a operacionalização, ele operacionaliza, ele torna o procedimento jurídico para que o Estado juiz venha e diga, opa, você tem sim esse direito, não vamos pagar esse tributo. Beleza, é assim que funciona em tese. Né? E o jurídico, ele defende teses. Ele tem que convencer o juiz. No entanto, por suposto sem embargo, o nosso sistema jurídico ele é positivado, ele é positivista, não é eminentemente positivado, vem de uma corrente positivista. Hans Kelsen, por aí vai. Aí é outro contexto. E temos aí, Pedro, e demais colegas, porque foi o Pedro que contextualizou ali. Algo que nós vamos ver
num dos pontos seguintes, das nossas aulas seguintes, que são as limitações do poder de tributar, e um dos princípios fundamentais é o princípio da legalidade. E o princípio da legalidade diz o seguinte, que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Esse é o princípio da legalidade no sentido amplo ou lato sensu. Lato sensu é amplo. No entanto, só uma parte, para que vocês não deixem de... Muitos já sabem, o princípio da legalidade pública é diferente. O princípio da legalidade pública, a administração pública não pode fazer ou deixar de fazer, só pode fazer o que a lei diz. O que a lei diz. Isso é muito importante. Tá? Tendo aprofundado esse contexto e pegando a importante colocação e a inteligente colocação do Pedro, dentro dessa sua visão, Pedro, nós poderíamos dizer que estaria correto que não constitui sanção de ato ilícito a obrigatoriedade de pagar o tributo? Porque, veja bem, Pedro e demais colegas, o que é que eu contra-argumentei no processo jurídico tributário? A tese que eu defendi é o seguinte, não, peraí, eu não tenho que pagar o IPVA, o IPTU ou qualquer outro, se aplica a qualquer tributo, ou imposto. Porque imposto tá, por aí vai. Tributo é o gênero. Não, eu não devo pagar. Por quê? Porque eu não cometi nenhum ato ilícito. Aqui está a casa, ó. Não cometi nenhuma ilegalidade. Então, eu estou entendendo que o Estado está me aplicando uma pena, uma penalidade, uma sanção. Certo? Ora, dentro da análise do Pedro, que vocês estão pensando assim, é que eu sou obrigado a pagar o tributo, porque pagar tributo não é uma ação ilícita, mas é uma ação lícita. Concorda? Concorda que é uma ação lícita pagar o tributo? Hein, pessoal? Vocês acham que é lícito pagar o tributo? E é lícito porque a lei prevê isso. A lei diz que nós temos que pagar o tributo. A Constituição Federal diz isso, que é a nossa Constituição maior, certo? Isso. Mas o juiz, o Carlos Alves disse, poder pode, agora vai depender do entendimento do juiz de aceitar ou não a tese que eu defender, certo? Tranquilo. E, logicamente, a primeira fonte do direito como um todo é a lei. Então, o juiz tem que cumprir a lei. Se ele não cumprir a lei, ele vai, evidentemente, não vai sofrer nenhuma sanção, mas eu posso recorrer em grau de recurso e ganhar o processo. Beleza, Carlos? A pergunta e a colocação é essa. Dentro do posicionamento do Pedro, o Pedro disse sim, não, nós temos que pagar porque nós somos obrigados a pagar o tributo. Mas nós somos obrigados a pagar o tributo por quê, Pedro? Porque está previsto na lei, não é verdade? Está previsto na lei. Então, eu posso dizer que eu pagando o tributo, esse, do nosso exemplo, é uma ação lícita pagar tributo. Não é verdade? Sim ou não? Hein, pessoal? É lícito, pessoal? Pedro, demais colegas? Pessoal, e aí, Pedro? E demais colegas? É lícito ou não pagar os tributos? É sim, é lícito pagar os tributos. É lícito pagar os tributos. Com toda certeza. A sua resposta, Pedro, ela está correta. A sua resposta ela está correta, quando você disse no início. Eu quis contextualizar, num caso prático, como matéria de defesa que pode ocorrer. Agora, se eu tenho que pagar o tributo e é lícito pagar o tributo,
certo? Ou seja, não é nenhuma sanção do Estado, eu não cometi nenhuma ilegalidade por eu estar sendo obrigado a pagar, porque é lícito e está previsto na lei, certo? Porque é lícito e está previsto na lei. Se eu tenho que pagar esse tributo, porque é lícito, se eu deixar de pagar o tributo, o que é que acontece? Diga aí para mim agora. Hã? Pessoal, diga aí. É lícito pagar o tributo, beleza, porque está previsto na lei. Beleza? Estão entendendo? É lícito porque está previsto na lei. O Estado não está me aplicando nenhuma multa. Eu não cometi nenhuma ilegalidade, nenhum ilícito. Eu tenho que pagar porque está previsto na lei. Então é lícito. Beleza, Guedinha? É Guedinha ou Guedinha? Tanto faz, Guedinha. Aí a minha pergunta é o seguinte, eu vou repetir. É lícito eu pagar esse tributo? Se eu não pagar esse tributo, acontece o quê? A Guedinha disse que eu Professor, terei... pode Oi? ter multas ou até preso, pode ser também, né? Beleza, Guedinha. Deixa eu me ler aí. Passa a ser uma sanção por ato lícito. Puta que pariu. Show de bola. Show de bola. Ora, show de bola, Carlos Álvaro. Pessoal, olha só para a gente compreender, porque se for dito de outra forma, a gente lê, não vai decolar o negócio. Não vai decolar o negócio. Não vai decolar o negócio. Se é lícito eu pagar o tributo, aí a pergunta é, se eu não pagar, o que é que acontece? Guedinha aí falou, eu acho que todos concordam. Eu posso ter uma aplicação de uma multa, posso até ser preso, e isso é o quê? Carlos Álvaro, é o quê? Eu posso dizer que seria uma sanção? É uma sanção por um ato... Pessoal. Hein, pessoal? Essa alternativa, ela é verdadeira ou falsa? O Álvaro disse aqui, pessoal, de acordo com o nosso exemplo, passa a ser uma sanção por ato ilícito. Entenderam? Entenderam? Pagar tributo não constitui sanção do ato ilícito. Beleza, pessoal, beleza. No entanto, pagar tributo é um ato lícito. Mas, no entanto, por suposto, sem embargo, se eu não pago o tributo, eu vou sofrer uma sanção pelo ato praticado contrário à legislação, por um ato praticado por um ato ilícito meu, de não ter cumprido a lei. Essa alternativa aí é verdadeira ou falsa? De acordo com como está. Tá bem. Não? Não entendi. Alguém falou, foi Guedinha? A afirmação é o seguinte: podemos afirmar que, se o imposto ele é obrigatório e não constitui sanção de ato ilícito, então é correto afirmar que constitui sanção de ato lícito. Eu coloquei lícito. Essa alternativa é verdadeira ou falsa, de acordo com a nossa compreensão? Verdadeira mesmo? Verdadeira? Show de bola. Show de bola. Show de bola.
E por quê, pessoal? Pessoal, vocês são ótimos. Perfeito, 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 perfeito. Ela vai ser sanção por um ato ilícito. Por quê? Porque eu tinha a obrigação de cumprir a legislação e não eu tinha que ter praticado um ato lícito. Eu tinha que ter praticado o ato lícito, que é o pagamento do tributo. Como eu não paguei, evidentemente, eu vou ter a aplicação de uma sanção. De uma sanção. Por isso que tem esse contexto aí, tem essa situação. Perguntas, colocações sobre essa questão, pessoal? Bora lá? Alguma colocação? Compreendemos, pessoal? Nenhuma colocação? Ok, não, e sim, Guedinho. Demais colegas? Demais colegas? Nossa, 21 e 25. E aí, pessoal? Podemos continuar discutindo. Ok, aí essas duas questões, vocês gostaram dessas colocações, pessoal? Dessas nossas discussões? Depois podem até sugerir mais no WhatsApp. E aí, pessoal, nós temos que saber, vocês precisam ter aí na ponta da língua, logicamente, no sentido assim, da compreensão, da percepção, isso é de fundamental importância, que tenhamos a compreensão de que, pessoal, deixa eu ver aqui, pera ainda, o que é que eu vou colocar? Isto aqui. A compreensão, pessoal, da tributação do nosso país, das competências tributárias. Competências tributárias. Está lá no WhatsApp que eu coloquei e, claro, também no Unileão Digital, certo? As competências tributárias. E aqui é bem tranquilo, pessoal, né? Bem tranquilo. Nós temos aí dentro da divisão, lógico, do tributo, nós temos um deles, nas modalidades, nós temos aí os impostos. Os impostos, tá? Os impostos, o imposto, ele é uma matéria constitucional. Só pode modificar essa questão, por isso que nós temos a reforma tributária, se for modificada a Constituição Federal, certo? Isso é muito importante. E quais são as modalidades, como vocês sabem? Temos que saber isso aí, pessoal. Tributos ou impostos federais, imposto de renda, IPI, IOF, ITR, territorial rural, imposto de importação e exportação, certo? Estadual, ICMS, IPVA, ITCMD, logicamente, e o municipal, IPTU, ITBI e INSS, certo? E aí a gente traz aqui do lado algumas explicações, né? Algumas situações, onde que, por exemplo, a imposição de encargo financeiro realizado em moeda nacional, arrecadado pelo Estado, para custear gastos públicos, que são os impostos, certo? Sobre a renda e o patrimônio do contribuinte, né? Logicamente. Ocorre, logicamente, essa cobrança a partir da ocorrência do fato gerador. E o que é o fato gerador? O que é o fato gerador da obrigação tributária? É o conjunto de fatos que vinculam o nascimento de uma obrigação jurídica de pagar tributo. É aquele momento, o pessoal da outro semestre ficava brincando comigo, é o momento o momento que você é obrigado a pagar o tributo. No momento que você
Por exemplo, do imposto de renda. No momento que você ultrapassa 1 centavo daquela isenção, é exatamente o fato que faz vincular o nascimento da obrigação tributária. Né? E claro que é calculado mediante a alíquota aplicação de uma alíquota, e o que seria isso? É um percentual, o valor fixo, né, que será aplicado sobre a base de cálculo. A arrecadação não está vinculada a determinada atividade, os impostos. O governo, através do legislativo, define os destinos dos valores, para onde vai. Certo? Em tese, diz aí, deve ser revertido em prol da coletividade, do bem comum, certo? Isso é de fundamental importância. E claro que o não pagamento aí acarreta sanções civis e penais sobre as formas da lei, certo, pessoal? Só uma pequena parte aqui do lado, certo, pessoal? As formas de cobrança é de forma direta, como o imposto de renda, direto no contribuinte, e indireto quando é repassado mediante ao contribuinte através da adição do custo do produto, como o IPI, né, que vai, evidentemente, ser de acordo com o produto e por aí vai. Certo? Então, esses são os impostos que estão em vigor no país, de fundamental importância, nossa compreensão, e claro que nós temos também esse mapa mental aqui que eu coloquei lá para vocês, que trata apenas da fixação, claro, fixação para nossa compreensão, pessoal. Pessoal, alguma colocação, alguma sugestão, por favor, colabore para que a gente possa desenvolver melhor nossa disciplina, então fiquem à vontade para dar sugestões. Aqui é apenas um mapa mental, tá bom? Que traz essa questão dos impostos, União, Estado, Distrito Federal e Município, tá bom? Também consta lá, apenas para fixar, beleza? Deixa eu só finalizar aqui, pessoal, a gente vê isso aqui, ok, eu já tinha falado. Já falei para vocês dessa relação jurídico-tributária do professor Sabá, extremamente importante, pessoal, vocês precisam dar uma olhada. Aqui nós temos de forma bem condensada e objetiva, como vai se desenvolver toda a questão da tributação, pessoal. Da tributação no que diz a relação jurídica em tese, entre o contador e o advogado aqui nessa relação jurídico-tributária. Muito importante, sim. Nós vamos ver cada um disso aí, pessoal. Cada um disso aí nós vamos ver, certo? E eu gostaria apenas para finalizar, pessoal, onde nós vamos partir na nossa próxima aula, discutir sobre as limitações do poder de tributar, certo? E o que seriam limitações ao poder de tributar? Alguém poderia só me dizer o que seria? Que aí a gente encerra por hoje. E aí eu vou fazer a frequência aqui de vocês. Hein, pessoal? O que é que a gente entende por limitações ao poder de tributar? Hein, pessoal? É isso mesmo que o próprio texto fala, né? Ele vem exatamente impedir, vai impor limites. Oi? Diga lá. Quem ia falar? Bora lá, pessoal. Foi sem querer, o Leandro? Beleza. Então, pessoal, é exatamente isso. Só para a gente introduzir, bem rapidinho. As limitações ao poder tributário, ele vem exatamente impedir a invasão, né, patrimonial, não só entre os entes da federação, entre estados, municípios, da União para o Estado, do Estado para o município, etc. e tal, mas ele vem impedir também a invasão patrimonial contra o contribuinte, certo? E para que a gente possa compreender essa questão das limitações do poder tributário, pessoal, a gente tem que compreender de onde vêm essas limitações.
Então, essas limitações, elas vão vir, lógico, dos princípios constitucionais, que é isso que nós vamos ver, os princípios constitucionais, e, claro, que das imunidades constitucionais e de várias normas jurídicas que estão afetas ao direito tributário propriamente dito. Então, de fundamental importância a gente estudar as limitações ao poder de tributar, que vai nos possibilitar, logicamente, que esta compreensão. Eu estou olhando aqui rapidamente essa nossa próxima atividade, que eu vou colocar só uma questão, possivelmente, né? Logicamente, pessoal, que essas limitações ao poder tributário estão previstas na legislação, certo? E quando se cria, claro, um tributo, né? Um tributo, ele não pode existir uma cobrança ou um aumento de tributo sem a lei. Isso é muito importante, pessoal. Não é possível cobrar ou aumentar um tributo, um imposto, ou seja lá o que for, sem que tenha uma lei. Isso é muito importante. E, claro, que esse aumento, essa criação de tributo, ele deve valer a partir de agora. Não pode ser cobrado anteriormente. Isso é de fundamental importância. Pessoal, obrigado por hoje, né? Eu acho que estamos satisfeitos. Fiquem à vontade, por gentileza, de mandar mensagem no WhatsApp, no privado, por gentileza, fazendo sugestões para que a gente possa melhorar mais ainda. Beleza? Peraí, pessoal. Não saiam, não. Peraí, eu vou fazer a frequência aqui. Vamos ver aqui. Pelo que eu estou vendo aqui do lado, Carlos Álvaro, ok. Alguém escreveu aqui, o que foi? Delimitar as situações tributárias, exatamente. Pessoal, Carlos Álvaro, já coloquei a frequência. Danilo Vieira também, ok. O próximo, Guedinha, coloquei. O próximo aqui, Raniele, cadê Raniele? Coloquei. A próxima, alguém mais saiu, pessoal, aí. Leandro Ferreira, colocaram o nome aí? José Leandro Ferreira. Pedro Júnior. Pessoal, quem já coloquei pode sair. E o nosso Reginaldo. José Reginaldo. Vamos ver quem colocou o nome aqui do lado mais aqui. Boa noite, pessoal. Boa noite. Alguém mais eu não chamei, pessoal? Quem sabe quem ficou aí por último? Não estava. Ana Carolina não estava, não, né? Ou estava? Ana Carolina. Kaique não estava hoje. Oi? Não. Nem Ana, nem Kaique. E Cícero Vinícius, estava? Não, estava não. Irlândia. Não, também não. Irlândia, Jaislene entraram depois. Entraram depois na matrícula. Carol Basílio, Luiz Danilo, Romário Samara. Carol Basílio. Oi? Quem? Carol Basílio estava. Carol Basílio. Peraí, Carol Você Basílio. olha aí, Deixa eu colocar aqui. As 9h07 aí no chat aí, tem uma mensagem dela. Beleza. Deixa eu ver. Deixa eu interromper aqui. Meu caríssimo, foi muito bom aí a sua discussão. Alguma sugestão aí para a gente melhorar, para a gente aprender?